Existem hoje algumas pessoas acusando a Igreja Católica Apostólica Romana de ser a falsa igreja. E infelizmente isso está acontecendo dentro da igreja. Algumas pessoas estão dividindo a Igreja Católica em duas, a falsa e a verdadeira. E ficam com esse discurso complicado e até difícil de entender que está convencendo muita gente, levando as pessoas ao erro. Chamam o Papa Francisco de herege e até de o anticristo. Eu quero te mostrar aqui como que essas narrativas surgem, de que forma elas enganam muita gente e tiram você da igreja, tiram você do caminho. Inclusive, esse método não é novo, ele é velho. Os protestantes da Reforma Protestante, lá em 1500 e pouco, já usavam exatamente essa mesma tática. E quando a gente entende qual é a estratégia por trás disso, a gente não é enganado. Querem tirar você da igreja, querem que você não confie no Papa, não confie nos bispos, não confie na hierarquia e na estrutura da igreja, porque querem tirar você da igreja. É muito parecido com o que Lutero e muitos reformadores da Reforma Protestante fizeram. Inclusive eu quero ler aqui com você o que aquelas pessoas escreveram e você vai ver que é exatamente o que se fala hoje na internet. Tem muito canal católico hoje usando a mesma linguagem e a mesma tática dos protestantes, dos verdadeiros hereges, daqueles que saíram do seio da igreja, acusando a igreja de ser a falsa. Existem 3 passos básicos e é isso que eu quero te mostrar aqui. Eu tomei nota e a gente vai perceber como que essa artimanha é usada para que as pessoas se sintam confusas e não confiem mais na hierarquia e no mandato de Jesus. Porque foi Jesus quem instituiu a igreja. Foi ele quem definiu a sucessão apostólica e o magistério. Foi ele quem elegeu os nossos bispos, e assim sucessivamente ao longo dos séculos, até chegar nos bispos que temos hoje e no Papa Francisco, o bispo de Roma. Sim, o Papa Francisco é o legítimo sucessor de Pedro, mesmo tendo agora o Papa Bento XVI como emérito. A loucura dessas teorias conspiratórias chega a tal ponto de achar que alguém pode pressionar um papa a renunciar, ou que pode ter ali no conclave com 200 cardeais uma maracutaia para eleger o falso papa, sem que nenhum dos cardeais ali denuncie esse tipo de fraude. Querem que você acredite que houve fraude na eleição do Papa Francisco, que ele é o anticristo, mas nós vamos ver que essa lógica, sem sentido nenhum, só faz sentido na cabeça desses doidos hereges, porque eles são os verdadeiros hereges, eles são os conspiradores contra a igreja, eles é quem querem tirar as pessoas da igreja. E o processo é muito simples. São 3 passos básicos para levar à conclusão final, que é romper com a Igreja de Roma, romper com o Papa, com a sucessão apostólica e criar uma outra igreja, criar um outro grupo externo que vai reivindicar para si mesmo o direito de ser a verdadeira igreja. E se você parar para pensar, tem muita igreja evangélica, protestante por aí, usando justamente dessa linguagem. Eles são a verdadeira igreja. Você não precisa da hierarquia, não precisa dos bispos. Nós não precisamos nem mesmo da igreja para nos ensinar qual é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro passo é convencer as pessoas de que existe uma grande conspiração difusa e complexa. Ela está aí difundida, não dá para entender, ela é um emaranhado de coisas acontecendo e é tão difícil de entender que você às vezes está confuso e pode não perceber. São poucos que vão perceber a verdadeira complexidade dessa grande conspiração. Esse é o primeiro passo. Convencer você de que existe algo misterioso, escondido, que você não consegue entender e perceber. E daí eles vão construindo uma série de narrativas. O segundo passo, ele passa em só os gurus, só os mestres desse grupo que critica a igreja, que critica a instituição, são capazes de decifrar
e revelar essa verdade oculta. Eles percebem os vários elementos no mundo, à volta, juntam as peças e revelam essa conspiração que está difusa, mas os gurus são capazes de juntar todas as peças e revelar para você. Daí surgem aqueles conspiradores, as pessoas que estão atrás de um microfone, de vídeos na internet, de sites, de divulgação de conteúdo falso, que vão convencer você de que eles são os inspirados de Deus para revelar toda essa tramóia. E aí passamos para o terceiro passo. Eles definem um inimigo. Porque agora a conspiração já não está difusa. Eles conseguiram revelar para você a verdade. E quando eles revelam essa verdade, eles também definem quem é o inimigo a ser combatido. E no caso agora, o inimigo é o Papa Francisco, são os bispos, as conferências episcopais. O inimigo é a hierarquia, a estrutura da igreja. E esse inimigo, ele tem que ser muito poderoso, ele tem que ser grande, para que você se sinta atrás de uma grande conspiração realmente e que você está lutando contra um inimigo gigantesco. Quando se circulam esses três passos, cria-se uma conspiração difusa e complexa. Surgem os gurus que revelam a verdade para estas pessoas e juntam todas as peças para mostrar que existe realmente uma conspiração. O terceiro passo, que é definir o inimigo, agora eles vão para o embate final. O embate final é: nós não precisamos mais destes líderes. Nós não precisamos mais deste homem ou daqueles homens que são o nosso inimigo, desta estrutura e dessa instituição, porque eles não têm mais a essência da verdade. Quem tem a essência da verdade é o guru. E esse guru passa a rogar para si mesmo o direito de ser o novo líder. Mas ele não vai fazer isso de forma autoritária. Muitas vezes as pessoas são levadas a eleger, entre aspas, o guru como o líder, como o guia. Só para ficar mais interessante, eu quero te mostrar aqui algumas frases de Lutero, de Thomas Crane e de algumas igrejas protestantes, da Reforma Protestante, para que você identifique no discurso deles exatamente o discurso da atualidade, destes inimigos da igreja, que acusam o Papa de ser herege, de ser o anticristo, da igreja não existir mais como verdadeira, essa igreja aí de Roma é a falsa. Veja exatamente o que essas pessoas falavam. Lutero, por exemplo, numa carta que ele escreveu para um amigo, ele disse: "Eu estou extremamente aflito em minha mente. Não tenho mais dúvida de que o Papa é realmente o anticristo. As vidas e as conversas dos papas, suas ações, seus decretos, tudo aponta para a descrição que as escrituras fazem dele." É tão interessante essa frase de Lutero, porque ela é muito próxima daquilo que falam hoje do Papa Francisco. Basta ver o que ele faz. Basta ver as atitudes dele, veja o que ele prega, o que ele escreve, veja essa frase que ele disse, muitas vezes tirada de contexto, e levam para um sensacionalismo. Olha as pessoas com quem o Papa Francisco se encontra, são inimigos da igreja, então ele deve ser o anticristo. Exatamente a análise de Lutero é a análise que esses católicos hoje fazem do Papa Francisco, dos bispos, da CNBB, da estrutura da igreja. Eles querem te convencer de que realmente o Papa é o anticristo, que essa igreja que está aí já não é mais a igreja verdadeira por causa das ações, do que eles escrevem, da forma como pregam, com quem eles se encontram. É exatamente o que Lutero fala. Thomas Craner também falou o seguinte: "E quanto ao Papa, eu o abomino como inimigo de Cristo e anticristo, com todas as suas falsas doutrinas." Muito parecido também com o que a gente está vendo as pessoas acusarem o sínodo da Amazônia ou as encíclicas e exortações apostólicas do Papa Francisco. São falsas doutrinas. Ele prega contra a doutrina da igreja, a tradição apostólica. Ele não está mais dentro da fé. O que eu percebo da maioria dessas pessoas é que elas não têm a menor noção do que realmente é a doutrina da igreja. Muitas dessas pessoas só conhecem superficialmente a doutrina de fé, a doutrina moral e a doutrina social da igreja.
Quando muito, leram o Catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelo. Não estou dizendo que isso é ruim, é bom, mas você não pode achar que sabe toda a doutrina só porque leu o Catecismo. Porque a doutrina da igreja ela é muito mais complexa, o magistério é muito mais aprofundado, a maneira de se construir a igreja é muito mais complexo do que simplesmente está escrito ou não está escrito. É também confiar na hierarquia, na maneira como Jesus deixou a sua igreja e constituiu a organização de governo da igreja. E estes inimigos hereges, cismáticos da igreja, eles são sim os verdadeiros inimigos. O que eles passam a fazer agora é te convencer que você não precisa do Papa. Você não precisa dos bispos, não precisa dos padres, de ninguém do magistério para estar na verdadeira igreja. Você é a verdadeira igreja. Você não precisa da estrutura hierárquica. Inclusive até é o seu dinheiro quem paga e sustenta essas estruturas. E também nós vamos ver aqui na Declaração de Fé de Savoy, que é um grupo também protestante que se manifestava contra a Igreja Católica. Veja o que eles escreveram. Nem pode, portanto, o Papa de Roma em nenhum sentido ser o cabeça. Mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado, o filho da perdição, que se exalta a si mesmo na igreja contra Cristo e a tudo que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o resplendor da sua vinda. Veja, o Papa, ele é o inimigo da igreja, ele usa a igreja em benefício próprio, ele destrói tudo o que se chama Deus. Muito parecido também com o que essas pessoas estão falando sobre o sínodo da Amazônia. Eles querem tirar Deus do centro, querem colocar a mãe terra, a ecologia, o Deus Tupã no lugar de Deus, querem alterar a liturgia, trocar os elementos da Eucaristia, trocar o pão e o vinho. Tudo isso é a mesma coisa de que acusavam os papas, aqueles que eram os protestantes e os reformadores, que deram nos evangélicos hoje. É exatamente a mesma linguagem. A mesma maneira de tentar enganar as pessoas e tirá-las da igreja e sim, provocar um cisma. Mas não por culpa da igreja, mas por ganância desses gurus. Estes gurus que veem conspiração em tudo e que acham que estão montando um grande quebra-cabeça e decifrando a verdade, o que eles estão fazendo é confundir as pessoas, afastá-las da igreja, afastá-las do magistério e da verdade. Por isso não se deixe confundir. Jesus mesmo disse que isso iria acontecer. Iriam aparecer pessoas que diriam, o Cristo está aqui, não, o Cristo está acolá. Mas essas pessoas estariam mentindo. Elas não estariam com a verdade. Porque quem sabe onde está Cristo verdadeiro, a fé verdadeira, é o magistério da igreja. Jesus deu autoridade para os bispos, para o Papa. Quem não está com a sucessão apostólica, quem não está com o sucessor de Pedro, quem não está na barca de Pedro, não está com Cristo. Porque é a barca de Pedro de onde Jesus prega, de onde Jesus anuncia a verdade. É lá que está a verdade. E nós devemos confiar na palavra de Jesus que diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a sua igreja. E se nós acreditamos que no trono de Pedro ali está o anticristo, um herege, nós estamos dizendo que Jesus mentiu. Jesus então deixou que a sua igreja fosse vencida pelas portas do inferno, além do mandato apostólico que os bispos recebem, porque eles são os sucessores dos apóstolos e eles foram os eleitos para governar, santificar e confirmar o povo de Deus na fé. A eles foi dada a autoridade de nos confirmar na fé. Não é uma assembleia do povo. Não basta reunir todas as pessoas e levantar a mão quem concorda ou discorda de alguma coisa. Quem define o que é doutrina de fé, moral e doutrina social da igreja são os bispos, na colegialidade com o Papa, o sucessor de Pedro. Não adianta tentar fazer diferente. E tudo o que disserem fora disso é para te tirar da igreja. Não confie nessas pessoas, não confie naqueles que acusam os bispos, o Papa, a hierarquia, a estrutura da igreja. Não confie nessas pessoas, porque é exatamente o que fizeram os reformadores, os protestantes.
que deu aí no que nós temos hoje, dessa infinidade de igrejas evangélicas, nessa miscelânea de interpretação da palavra de Deus, nessa bagunça que destruiu o corpo de Cristo, mas que ele subsiste de forma eficiente e completa na Igreja Católica Apostólica Romana. Todos os outros destruíram o corpo de Cristo. Todos os outros destruíram a unidade que foi desejada por Jesus. Que sejam um. Essa foi a vontade de Jesus. E a Igreja Católica Apostólica Romana, nela subsiste essa unidade. Naqueles que estão unidos ao sucessor de Pedro e aos apóstolos. Não existe outra igreja, não existe outra forma. Qualquer um que disser diferente quer tirar você da igreja, como aqueles reformadores, como tantos evangélicos, protestantes pelo mundo, querem tirar você da verdadeira igreja, dizendo que eles são a verdadeira igreja. E aí confundem, e você já não enxerga mais a verdade, porque acreditou nesses gurus, que não têm mandato apostólico, que não receberam a ordem de Jesus, que não são os sucessores legítimos de Jesus Cristo pelos apóstolos ao longo dos séculos. Eu vou deixar algumas referências de outros links aqui embaixo na descrição. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, também inscreva-se aqui no canal. Assiste as referências que eu vou deixar aqui do lado e fique com Deus. Confie na igreja, confie em Jesus, confie nas promessas de Jesus para a sua igreja.